Olá, curtidores e inscritos da Psicopata Anônimo. Hoje mostraremos a vocês o manicômio de Barbacena. Todo mundo escuta histórias de terror dignas de produções do cinema e não acredita. Aqui no Brasil há contos reais de maus tratos muito semelhantes aos que aconteceram nos eventos históricos mais trágicos da humanidade. Mesmo tendo sua fundação datada de 1903, foi somente na década de 80 que o Hospital Colônia de Barbacena ganhou destaque nacional. A história era de internos que sofriam maus tratos em elevados graus e chocou totalmente a opinião pública. Para o médico psiquiatra Franco Bassaglia, um renomeado profissional do ramo e quem realizou visitas ao manicômio de Barbacena, o lugar não deixava nada a desejar para um campo de concentração nazista. Foram mais de 60 mil mortes, e eram muitos pacientes sujos, feridos, com corpos que denunciavam de cara a fome que passavam. As cenas chocaram o Brasil e até hoje causam revolta quando o assunto volta à tona. Holocausto Brasileiro. Não haveria título melhor para descrever as atrocidades ocorridas no manicômio de Barbacena. Registros mostram alguns crimes que ocorreram entre 1903 até 1980. Estudos constatam que 7 a cada 10 pessoas que se encontravam internadas no hospital não eram sequer doentes mentais. De acordo com a pesquisa, esses doentes não passavam de homossexuais, pessoas que sofriam de epilepsia, prostitutas, viciados em álcool ou entorpecentes, entre outros. Por serem considerados incômodos para os políticos e até mesmo para a comunidade em geral, que sempre seguia padrões pré-determinados pela época, foram taxados de malucos. Mulheres que foram violentadas e até mesmo crianças consideradas com algum tipo de distúrbio eram um verdadeiro horror. O comércio da morte. Este é um dos fatores que levavam a tantas mortes não ocasionais no manicômio de Barbacena. Segundo os registros locais, o número de internos mortos naturalmente chegava a 16 por dia. Logo após as investigações no local, foi comprovado que eles eram vendidos a faculdades de medicina. Foram 1.853 registros encontrados nos documentos antigos do manicômio, com compra comprovada para 17 faculdades de Minas Gerais e estados mais próximos. Eles valiam aproximadamente R$200 cada, e isso favorecia a superlotação do local. Uma verdadeira atrocidade. Falta de recursos gerava desespero. A falta de recursos para manter o manicômio de Barbacena em condições decentes também fazia com que pacientes buscassem saídas extremas. Era comum ver internos comendo ratos, bebendo água do esgoto ou até mesmo a própria urina. Não tinham quartos disponíveis, o que fazia com que eles dormissem ao relento sobre a grama, entre outros fatos. Estupros eram constantes dentro do manicômio de Barbacena. Isso gerava um alto índice de mulheres grávidas. Ainda quando estavam nesta condição, algumas sofriam abusos e, como saída, usavam as próprias fezes espalhadas pelo corpo para se protegerem. Muitas perderam seus filhos na hora do parto e outras tiveram as crianças enviadas para adoção. Tratamento com choque também acontecia no hospital. O terror aos pacientes ainda aumenta quando aqueles que mais questionavam o sistema do internato eram submetidos a tratamentos com eletrochoque. Registros mostram que a carga elétrica era tão intensa que sobrecarregava e derrubava a rede elétrica de Barbacena. Para piorar ainda mais a situação, não era usada anestesia durante o tratamento, o que transformava a prática num verdadeiro exercício sádico de tortura. Os culpados continuam sendo um mistério. Não há, até hoje, investigação que descobrisse os culpados por mais de 60 mil mortes no manicômio de Barbacena. Além dos assassinatos conscientes, foi constatado que a maioria dos doentes do maior hospital mental do país não tinha problema mental algum. Dominique Nick s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Parece até história de série americana. Conhece algum relato parecido com esse? Responda nos comentários e não se esqueça de avaliar o vídeo deixando seu like e compartilhando com seus amigos. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias tão terríveis quanto essa e deem ideias para novos temas. Obrigado.
Dominique, nique, nique, s'en allait tout simplement routier.